E aí, pessoal, vamos chegando, uma live aí para vocês. Falei ontem que nós teríamos 4 lives sobre a batalha de todo homem. Vão chegando aí e vão me dizendo aí como é que tá o som, como que tá a imagem, né? Se tá tudo ok aí. Gostaria muito da atenção de vocês para falar algo muito importante. Não é surfar na onda, é basicamente utilizar o que está ocorrendo para poder explicar algumas coisas do Evangelho, tá bom? Então vamos lá, vai chegando. O alcance aqui no Instagram, já estou em Shadowban faz muito tempo. Eu preciso que você me ajude, você pegue essa seta aqui, ó, e você mande para o maior número de pessoas que você conseguir aqui, tá bom? Vai colocando aqui embaixo de onde vocês são. Vai colocando aqui embaixo aí, pessoal. Da onde? O grupo da pelada de sexta está dividido entre os a favor e os contra o Will Smith. Beleza, eu vou tentar dar minha contribuição aí nisso aqui. Eu creio que vai ser interessante a gente meditar nisso junto. Tem muito mais coisa por trás aí do que a gente imagina, tá bom? Canoas, o Thalisson de Canoas. Aí, meu, estamos chegando em Canoas, cara. Juiz de Fora, Minas Gerais. Sorocaba, São Paulo. Tô indo para São Paulo agora, final de semana. Indo com a família. Já aviso aí, ó. Tenho espaço para pregar domingo de noite, tá? São Paulo, Campinas, aquela região ali, eu tenho como estar pregando. Então, vê com a minha secretária aí. Vamos lá, vamos chegando. São José, Santa Catarina. Salvador, na Bahia. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, se não me engano, né? Marília, São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro. Vão chegando, gente. São José dos Campos. Direto do Strong de Brasília. Júlio, estamos aí, querendo Deus. Belo Horizonte, Minas Gerais. Salvador, Bahia, mais gente de Salvador. Sete Lagoas, Minas Gerais. Fortaleza, um abração pro pessoal de Fortaleza, pessoal. Um abração. Olha o Johnny chegando aí, de Lajeado, não, de Estrela. De Estrela. Um abração pro Piá, Johnny. Um abração. São José do Rio Preto. Soteropolitano, isso aí, né? Perdoe essa minha voz aqui, porque essa é a minha voz de segunda. Eu tô parando a minha folga aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? O Smith tinha que ganhar mais um prêmio. Oh, legal. Blumenau, Santa Catarina. Posse, Goiás. Goiânia, Goiás. Então, vamos lá. Bom, quero falar com vocês aqui sobre o Will Smith e a guerra cultural contra os homens. Nesses 4 dias de live eu vou falar sobre essa batalha que existe contra os homens. Nós estamos vivendo um período de guerra, onde a Rússia está invadindo a Ucrânia, e nós podemos ver aí basicamente a gravidade disso, né? Como que isso acaba trazendo problemas para um país, ok? Belfort Roxo, um abração aí. Se não me engano, Belfort Roxo é a cidade com o maior número de igrejas do Brasil, tá? Proporcionalmente falando. Então vamos lá, atenção aqui. Então assim, Will Smith e a guerra cultural contra os homens. Algumas coisas eu quero falar para vocês aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Nós estamos vivendo em um período de guerra, em um contexto de guerra, e é muito importante os homens se atentarem para as coisas que estão ocorrendo, porque inevitavelmente isso vai ter um impacto na vida de todos aqueles que estão envolvidos em uma guerra. A Rússia invade a Ucrânia, inevitavelmente você vê que a vida daquelas pessoas da Ucrânia, elas são impactadas. A vida das mulheres é impactada, a vida do pessoal ao redor é impactada, do comércio é impactado. A vida dessas pessoas inevitavelmente acaba sendo impactado, tá bom? A guerra vai impactar a tua vida. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas eu não estou em guerra. Está em guerra sim. Existem 4 tipos de guerra que estão, das quais você está envolvido. A primeira guerra que nós estamos envolvidos, e é sobre essa que eu quero falar hoje, é a guerra cultural. Existe uma cultura, existe uma guerra cultural contra os homens. Muitas pessoas têm falado em guerra cultural, falado sobre marxismo cultural. Ok, eu acredito nisso. Mas, antes disso,
eu quero que você entenda que existe uma guerra cultural contra os homens, tá bom? Existe uma cultura onde a masculinidade ela não é bem-vinda. Então, em primeiro lugar, eu quero que você durma pensando no que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, os homens não são bem-vindos no mundo que construíram. Os homens não são bem-vindos no mundo que construíram. Você não é bem-vindo aqui, eu não sou bem-vindo, ok? Os homens construíram esse mundo, construíram a sociedade que nós conhecemos. A sociedade está edificada sobre guerras, sobre mortes, sabe? O mundo não é um lugar fofo, não é aquele gramado do Teletubbies, aquele gramado do Windows XP, não. O mundo é um lugar sujo, é um lugar mau, como dizia o irmão Rock Balboa. O mundo é um lugar feio, é um lugar terrível. E nesse mundo, eu estou nesse momento aqui, no meu escritório, fazendo uma live para vocês. O que ocorreu? Esse mundo, ele foi se sofisticando. Homens acabaram, atenção, homens construíram esse mundo aqui com muito sofrimento, com muitas baixas, com muitas perdas, com muitas mortes, com muita dor, com muita lágrima, com muito abandono. Homens construíram esse mundo. Só que os homens hoje em dia, eles não são mais bem-vindos nesse mundo. A masculinidade é uma ofensa para o mundo que nós temos. Então, em segundo lugar, homens viris não são mais bem vistos. Existe uma guerra contra a masculinidade nos dias de hoje. O mundo se sofisticou demais. O mundo se sofisticou, ficou mais fino. O toque é mais fino. As exigências são mais específicas no mundo de hoje. O mundo se especializou. Então hoje, aquele homem clássico, ele se tornou um elefante numa sala de cristais. Ok? Então, o homem hoje, ele não é mais bem-vindo. Esse homem viril, ele não é mais bem visto, ele não é mais admirado. Pelo contrário, ele é um problema para o mundo de hoje, para as pessoas de hoje. O mundo está sofisticado, está elegante, ok? O mundo está totalmente com esse toque fino. Então, assim, nós estamos educando as nossas filhas, elas precisam de coordenação motora e elas também precisam de uma coordenação motora fina, que é como levar a comida na boca. Ou seja, você tem algo geral, uma coordenação motora geral, mexer os braços, mexer as pernas, mas você tem que ter uma coordenação motora fina. Ou seja, coisas que exigem mais detalhes. O mundo hoje, pegando esse exemplo da coordenação motora, o mundo hoje, em diversas áreas, ele está mais fino. Ele está mais, como eu usei um termo aqui, específico. Então, essa coisa desse cara mais geral, esse homem mais comum, como diz a música do Lynyrd Skynyrd, esse simple man, o mundo hoje parece que não tem mais lugar para esse cara comunzão. Tá bom? Presta atenção. Terceiro, com isso, os homens, com isso nós temos homens que querem se adaptar. Então os homens, inevitavelmente, eles olham para o mundo, eles olham para como está o mundo, então nós somos tentados a querer nos adaptar. Nós vamos querendo assim, eu quero me adaptar a isso, eu quero fazer parte da brincadeira, eu quero andar com vocês no recreio, eu quero ter voz nesse mundo. Eu quero poder falar, eu quero poder ser ouvido também. Então, com isso, concessões são abertas. Com isso, você vai fazendo coisas que você não faria. Você vai aprovando coisas que você não aprovaria. Você vai rindo de coisas que você não iria rir. Você vai se envolvendo com pessoas que você não se envolveria. E o Will Smith é um exemplo disso. Ele é um clássico exemplo desse homem que quer ser ouvido, que quer ser notado, que quer ser enxergado. E com isso, negocia coisas que são inegociáveis na vida de um homem. E com isso, negocia coisas que não deveriam ser negociadas. Por exemplo, ele abandonou o seu papel de homem e pai. Seus filhos fazem o que querem. Ele mesmo relatou em entrevistas, ele disse em entrevistas que ele não corrigiu seus filhos. Seus filhos não são corrigidos por ele. Ele disse em entrevista que sua esposa ela pode fazer sexo com quem ela quiser.
Ela pode dormir com quem ela quiser e ela faz isso constantemente. E ele diz que ele não tem autoridade, que ele não tem que coordenar, que ele não é esse líder. Só que com isso você olha constantemente a cara desse louco, você vê que ele está, como um pinto murcho. Ele está broxa. Você olha o olhar dele. Você olha o olhar dele, você vê que ele está caído. Aquela energia, aquela vitalidade que ele tinha, ele não tem mais. Escute o que eu estou falando aqui, ouça até o final. Então, ele é um exemplo desse cara que quer se adaptar, que quer ser aceito, que quer ser ouvido, que quer estar dentro aí. E com isso ele passou a negociar coisas que são inegociáveis. Ok? Em quarto, ontem no Oscar, o Chris Rock fez uma piada com a esposa dele. O Chris Rock riu da doença dela. Então eu tenho alguns questionamentos nesse ponto. Primeiro, isso é inclusão ou é insulto? Veja, o Chris Rock pode rir de todo mundo e não pode rir das mulheres. Eu tenho um pensamento sobre isso. Mas eu estou perguntando, eu estou devolvendo isso para vocês. Isso é inclusão? Ele estava incluindo ela ali na brincadeira. Vamos rir ou não de deficientes físicos? Ah, mas não pode. Peraí, é inclusão ou não? O cara quer inclusão ou não? A mulher quer inclusão ou não? Vamos rir ou não? Dentro desse ponto ainda, uma mulher empoderada, ela precisa de um macho para defender ela? Uma mulher que transa, que faz sexo com várias pessoas, ela precisa de um macho que vai e defenda ela? Decidam-se. 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 Transar com a esposa dele pode, fazer piada não. Decidam-se. Esses homens de hoje em dia, eles são a piada. Veja, a piada aqui não é a doença da mulher do Will Smith. Depois a gente pode falar se a piada foi engraçada ou não, mas o ponto para mim não é esse. O Chris Rock, ele faz esse humor agressivo. Ele sempre fez. Sempre fez. Isso não é justificativa também para ele sair fazendo com todo mundo. Mas a gente sabe que ele sempre fez. Essa pegada de humor do Danilo Gentili, do Léo Lins, eles tudo beberam nessa fonte do stand-up americano. Ok? Eu admiro demais como orador o Chris Rock. Eu vi muitos vídeos dele e aprendi muito com ele. Só que esse humor é um humor muito agressivo. Qual é o limite do humor? Podemos fazer uma live só sobre isso. Tá? Mas o ponto aqui para mim não é esse. É que a piada, para mim, não é a doença. Para mim, não achei engraçado, não, sabe? Para mim, a piada é o Will Smith. Ele é a piada. Ele é a piada. Ele é a piada. Ele é a piada. Eu quero dizer aos homens que estão nessa live aqui, se você quer defender a sua esposa, eu defenderia a minha esposa. Se você quer defender a sua esposa, primeiro case com uma mulher que vale a pena defender. Primeiro case com uma mulher digna de ser defendida. Não com uma mulher que você vai defender, que você vai lutar em favor dela e ela vai estar transando com outro cara. Primeiro de tudo isso. Ok? Em quinto, não importa o quanto a cultura venha lhe humilhar. Eu quero que você preste atenção nisso. Não importa o quanto a cultura humilhe você. Você é um homem, em algum momento você vai agir como tal. Não importa. Todo homem quer respeito. Todo homem quer respeito. Todo homem quer ser respeitado. Will Smith tem um limite. E ontem ele estourou. Então, ele é uma piada em diversas áreas da vida dele, mas ontem ele explodiu. Não sei que rumo isso vai dar. Aí alguém vai dizer assim, o que o Jack quer falando do Will Smith? Cuida não sei o que da tua vida. Cara, provérbios da veia. Provérbios diz, tu viu o tolo, tu viu o preguiçoso, tu viu isso, tu viu aquilo.
O escritor de Provérbios o tempo todo usa os exemplos à volta dele para ensinar para o garoto para o qual ele está escrevendo Provérbios. Você sabe que Provérbios, o público original deles são garotos, são homens. Filho meu, né? Quando fala da mulher, fala para o homem, né? Então é falado para o homem as características dessa mulher. O público original de Provérbios são os homens. Então atenção, não importa o quanto a cultura humilhe você. Você nota que o Will Smith ontem ele chegou num limite. Ele não aceitou. Porque aquele impulso é um impulso natural de um homem. Aquele impulso é um impulso natural de um macho. O que não é natural é tudo isso que ele vem sufocando esse tempo todo. Tudo que ele vem sufocando esse tempo todo, ele não aceitou. Todo esse momento, sabe? Chega um momento que o cara não aceita. Você não quer que as pessoas riem de você, homem que está aqui. Por que o apóstolo Paulo fala, homens, amem as vossas mulheres e mulheres respeitem os vossos maridos? O que um homem mais quer na vida é respeito. O apóstolo Paulo fala isso o tempo todo. O que uma mulher mais quer na vida é ser amada. O que um homem mais quer na vida é respeito. Respeito é a coisa mais importante para o homem. Você não quer ser uma piada. Você não quer ser a piada, você não quer ser sabe? Você é motivo de piada, as pessoas riem de você. Você não quer isso. Exatamente. Muito provavelmente ele já vem ouvindo piadas o tempo todo. O tempo todo. Porém, o Will Smith tomou uma atitude? Tomou. Porém, não foi suficiente. Atenção aqui. Em sexto. O que o Will Smith fez não foi suficiente. O Will Smith ontem não suportou as ofensas. Ele fez algo, mas não é o suficiente que ele fez. Um homem forte, um homem de verdade, não ficaria esperando receber um prêmio. Que prêmio é uma validação. Quem premia está por cima. Para eu premiar você, eu tenho que estar acima de você. Então o Oscar está acima dos atores. O Oscar valida, premia. Um homem forte não ficaria esperando receber uma premiação, uma validação de uma instituição que convida um cara que humilha a sua esposa. Pomba! Um homem não aceitaria isso. Se levantaria, teria falado alguma coisa, ofenderia, teria dado um tapa, não sei o quê, mas ele se levantaria e ele iria embora. Ele iria embora. Ele não ficaria ali. Se pegasse a estatueta, ele ia jogar aquilo no chão e dizer, eu não preciso disso. Agora, pega a estátua, chora, agradece, agradece a instituição que convidou o cara que humilhou a mulher dele. Um homem, ele podia fazer o que fez, o que o Will Smith fez, só que ele se levantaria e ia embora, ou pegaria a estátua e dizia assim, jogaria no chão, vão tudo pro inferno vocês. Isso aqui é tudo um circo. Aí eu te pergunto, tem culhão para fazer isso? Tem culhão para fazer isso? Exatamente. Quem vale mais? É o Oscar ou a mulher dele? Mas o casamento já está podre, já está desgraçado. Você entende que está tudo errado? Você entende que está tudo errado? Você entende? Mas assim, não é tão simples atacar o Will Smith. Porque tem um rastrinho de coisa correta ali no meio. Você está entendendo? Tem um cheirinho de algo brotando ali. Só não foi suficiente. Tá entendendo? Cara, se tá todo mundo rindo ali, velho, daquele louco ali. Se a tua mulher é importante, tu defende ela e sai. Mas não. Se senta, discute e continua no ambiente. E vai receber o prêmio. Entendeu? Vai receber o prêmio dessa instituição. Cara, só poderia receber esse prêmio se naquele momento que o cara falou aquilo ali, a instituição tirasse o cara e, não, acabou. Mas não. Tá entendendo? Não se retirou, ficou ali para receber o prêmio. Recebeu o prêmio, agora tá para perder o prêmio. Cara, um homem ia... Cara, o que é a porcaria disso aqui, velho? O que vale mais para você, homem? O
que vale mais para você? Agora o ponto aqui, porque a gente é muito bom falar do Will Smith, a gente consegue resolver a vida dos outros e não resolve a nossa. Meu ponto para você, e você? E você que está aqui nessa live, que sabe tudo que o Will Smith deveria fazer, e você? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua vida, Garanhão? Como é que tá a tua vida, Champs? Como tu trata a tua mulher? Como tu trata os teus filhos? Como tu trata a igreja da qual tu congrega? Você é respeitado ou você é uma piada? Ou você está afundado na pornografia, afundado no lixo do pecado? Quem é você, cara? Quem é você? Quem é você? Ó, julgar o que faria agora, depois de tudo, é muito fácil. KKKKK. Ó o Renato aqui falando aqui. Ô Renato, tu ouviu o que eu falei sobre provérbios? Tu ouviu o que eu falei? Que é bíblico isso? Tu pegar o exemplo que está ocorrendo e ensinar algo da Bíblia a partir disso? Provérbios o tempo todo é isso, Magrão. Ô Magrão, da mesma forma tu, se eu estou julgando ali, eu estou analisando, estou falando, tu também está analisando o que eu estou falando e está falando algo. Eu não posso fazer e tu pode, Magrão. Estou te falando, lê Provérbios, o tempo todo é isso. Filho meu, você viu o preguiçoso. Filho meu, você viu a mulher adúltera. Filho meu, você viu o tolo. É o tempo todo em Provérbios. Por favor. Tem que rir do Renatinho. Renatinho. Te aproma, Renatinho. Tá louco, rapaz. Mas faz sentido um pouquinho o que o Renatinho falou. O Renatinho, garotinho, menininho, jovenzinho, mancebinho. Faz um sentido. A questão é, beleza, eu analisei o que ocorreu no Oscar, mas eu tenho que cair na minha vida. E a minha vida. E a minha vida. E a tua vida. E você. E você. Aí começa a falar você, começa a cair no meio da live. Eu amo isso. Porque na hora de sentar o pau, todo mundo é verdade, tem opinião, não sei o quê. Não tem problema ter opinião. A questão é, e nós? E nós? E você? E você? Renatinho. Em sétimo e último, a guerra cultural não começou ontem contra os homens. A guerra cultural não começou nos anos 80. Eu amo ver essa galera falando a guerra cultural. A guerra cultural, porque começou em tal... Cara, a guerra cultural começou no Éden. A guerra cultural começou no Éden. Foi lá. Tem pessoas que querem voltar nos anos 50. Ah, era bom nos anos 50, quando o vovô fazia tal coisa. A vovó, anos 50 já era uma porcaria. Os anos 50, os anos 40, os anos 30 já era uma porcaria. O século 19 era uma porcaria. O século 18, 17, 16. Ah, porque o período da Reforma já era uma porcaria. Ah, porque o período de São Tomás de Aquino já era uma porcaria. Porque o período de Agostinho já era uma porcaria. Ah, porque o período do primeiro século, quando tinha a igreja primitiva já estava fundada em pecado. Se não tivesse afundado em pecado, não tinha sido escrito o Novo Testamento. Já era uma porcaria. Ah, porque o período bom era o período de Davi, já era uma porcaria. Ah, porque o período bom era o período dos juízes, já era uma porcaria. Ah, porque o período bom já era o período ali de Josué, já era uma porcaria. Ah, porque o período bom era o período de Moisés, era uma porcaria. Ah, porque o período bom era o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, já era uma porcaria. Ah, porque o período bom mesmo era o período... Não, cara, depois de Gênesis 3, tudo tá uma porcaria. A guerra cultural, ela não começou ontem. A guerra cultural começou no Éden. Foi lá quando o nosso pai não respeitou o que Deus mandou, o que o pai dele mandou. Quando o nosso pai Adão não respeitou o mandato de Deus e não obedeceu o Senhor, foi lá que nós perdemos o respeito. Foi lá que nós, que nós caímos ladeira abaixo. Foi lá. Quando não conseguimos liderar uma casa, quando não conseguimos liderar uma filha de Deus,
quando não conseguimos confrontar a serpente, mas lá no Éden nos aliamos com a serpente, lá a maionese desandou. Lá as coisas estragaram. Foi lá. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um redentor. Will Smith precisa de um redentor. Você que está fundado na pornografia aí, garotão, precisa de um redentor. Você precisa de um redentor. De alguém que salve você. Isso é sério. A pergunta, Tiago, não é o que Cristo faria no nosso lugar diante daquela situação. Essa não é a pergunta. Mentira, Tiago. Não mente. A pergunta não é essa. A pergunta é o que Cristo fez. Não o que ele faria. Ele fez. Ele morreu numa cruz para salvar pecadores. Ah, o que ele faria? O que ele fez? Parem de ficar conjecturando o tempo todo. O que Cristo fez? O que Jesus fez? Essa é a pergunta. E a pergunta agora é se eu estou em Cristo ou não. A pergunta agora é essa. Essa é a pergunta. E se eu estou em Cristo, eu vou amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Efésios 5. Eu vou liderar a minha esposa em santidade, em amor. Will Smith não é um exemplo de masculinidade para ninguém. A questão não é o tapa. Podia ter tido ou não o tapa. Esse não é o ponto. Ele não é modelo para ninguém. A casa dele é um caos. Ele fez só uma coisinha ontem. E que tapinha bem fraco. E que tapinha bem fraco. Chris Rock é um cocôzinho, é pequenininho. E aí? O cara nem mal virou a cara. Esse não é o ponto. O tapa não é o ponto. Jesus morreu pela noiva. Agora, e o que faremos? Efésios 5, cara. Primeiro que vocês têm que ler a Bíblia. Essas perguntas são respondidas na Escritura. Está lá. É só ler. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pô, Cristo entregou a vida pela igreja, eu entrego a vida pela minha esposa. Eu dou a minha vida por ela o tempo todo. Simples. Enfim. Amanhã tem mais live. Amanhã eu tô aqui de novo. Tá bom? Compartilhe isso aqui com o maior número de pessoas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço.